10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. I want to survive. I want to live. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos mais uma vez a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, ainda estou aqui escondida no meu bunker 002, ainda estamos com o nosso amigo Rafael. Olá, gente! Ô Rafa, Oi. Você que sabe de muitas coisas, me responda. O que vai acontecer com o Brasil de 2027? A gente vai reeleger o Bolsonaro? Tomara que não. Rafa, fala essas coisas, Ai, Rafa, meu deixou Deus. nervosa, Eu já também deu tô nervoso tremedeira aqui. Já baixou a pressão aqui, Rafa. Você me dá... Desculpa. Não, acabamos de começar o episódio, Ai, poxa gente. vida. Inclusive, pode colocar um pi aqui, tá? Que essa palavra é É palavrão. verdade, aquele que não deve ser nomeado. Mas assim, sabe o que eu acho que pode ajudar a gente a descobrir? É o convidado de hoje, que eu vou pedir pra ele se apresentar. Por favor, convidado de hoje, se apresente pra nós. Oi, gente, meu nome é Maurício. É isso, não tem mais alguma coisa pra falar? O Maurício, ele é muito, muito fã de filmes, ele conhece muito sobre filmes, assiste todos os que estão aí nas maiores premiações, ele quer saber sobre tudo, e ele tem um blog em que ele faz as críticas dos filmes. E a gente vai colocar o blog dele na descrição de todas as nossas redes sociais, para vocês seguirem ele lá também, tá? Inclusive, quero dizer que amanhã eu vou ver um screening de United States vs. Billie Holiday, que é um dos filmes da temporada. Olha! E eu vou tentar escrever alguma coisa lá no meu blog, então se alguém quiser saber sobre o filme, entra lá. Eu já quero saber. Eu tô ansiosíssimo pra assistir esse filme, porque eu também Pode adoro deixar. a temporada de premiação. O pessoal, os sobreviventes todos já sabem aqui, né? Sim. Uhum. Nossa, O Rafa, ele é que nem você, Maurício, ele segue todos, aí eu só comento em cima sem ter assistido nada. É sempre assim, entendeu? Não, eu faço... Ele me conta o que tá acontecendo e eu comento em cima. De setembro até fevereiro, pra mim, é mandar e-mail para distribuidoras para elas me liberarem screening pra eu assistir os filmes. Gente, que ótimo! Boa. Uhum. Esse é sensacional, a gente vai começar a fazer isso também. Façam. E o Maurício, ele também escolheu o filme de hoje, mais um filme brasileiro, Rafa, Sim! que é O Divino Amor. E O Divino Amor, ele é agora de 2019, né? Mas então, Divino Amor, ele é essa filme de ficção científica de 2019, foi dirigido pelo Gabriel Mascaro, e ele se passa no ano de 2027, num Brasil distópico, não sei, a gente vai discutir isso, a distopia desse filme, e muito religioso, e a protagonista é a Joana, que ela é a Dira Paz. Dira Paz é maravilhosa, lógico, Sim. sempre muito bem, todos os filmes que ela faz. Ela é muito devota e ela trabalha num cartório. E ela é aquele pessoal que é fã de uma burocracia, sabe? E falar pra você que eu fiquei um pouquinho ofendida, porque eu já trabalhei com público, já trabalhei em lugares, no serviço público também e tal. E, esse filme meio que coloca que ela faz de propósito, que ela ama essa burocracia, porque a burocracia faz com que ajude no objetivo dela, assim, na devoção dela, que é servir a religião e tal, né? Só que, as pessoas, não xinguem as pessoas que trabalham ali na linha de frente, atendendo vocês, porque essas pessoas, elas não têm culpa, sabe? Elas não estão fazendo de propósito toda essa burocracia. Elas estão seguindo ordens também. E às vezes elas também odeiam. E quando elas têm que fazer os próprios documentos, também tem que passar pelas mesmas coisas, mas é uma droga, entendeu? Enfim. Ela trabalha no cartório com essa burocracia e ela tenta dificultar com que pessoas... Ela trabalha com divórcios, né? E ela tenta dificultar que as pessoas
se divorciem, porque ela acredita que as pessoas, dentro também da religião, da devoção dela, que as pessoas devem ficar casadas, a qualquer custo. E por causa disso, para manter as pessoas juntas, ela convida esse pessoal para um clube. A gente vai falar mais pra frente o que é esse clube, mas é um clube religioso, digamos assim, o que é religioso, tem todos os rituais ali, que eles têm uma maneira de manter esses casais juntos. Enquanto isso, a gente tem o drama dela, em que o sonho dela é ter um filho, porque ela fala assim, eu junto, poxa vida, Deus, eu junto tantos casais, tô fazendo o seu trabalho aqui, por que não me abençoa ainda com um filho? Então essa é a história, né, pessoal? Sim. Mas e aí, Maurício, o que você achou? Você estava até falando pra gente antes de a gente começar a gravar, que você assistiu de novo pra gravar e você viu coisas diferentes no filme. Essa segunda vez que eu assisti foi uma experiência mais intensa. Eu encontrei coisas que me incomodaram, mas eu também encontrei outras coisas que eu não tinha percebido antes, que fizeram bastante sentido pra mim e me tocaram de certa forma. As coisas que me incomodaram tem mais a ver com o desenvolvimento que o Mascaro dá pro filme. Eu acho que algumas coisas podiam ser economizadas, mas eu acho que ele ainda toca em pontos muito importantes que a gente pode discutir aqui uma tarde toda, que são coisas assim muito... rende, né? É um filme polêmico, rende muita discussão. Agora, se você me perguntar sobre o que é o filme, eu acho que ele é principalmente sobre esse antagonismo entre o divino amor e o amor divino. Entre as instituições religiosas aqui da Terra, né, do Brasil, que colocam o divino na frente do amor, e o que o Mascaro considera o real amor divino, o amor que advém do divino, de Deus, que quando ele finalmente toca a Joana, o divino amor se vira contra ela. E você acha que pode ser considerado realmente uma distopia, o mundo desse filme? Eu acho que é um processo distópico, não chega a ser uma distopia, porque é uma coisa que ainda está acontecendo. Você pode ver que existe uma transformação do Estado. Então, tem uma parte que a Joana ela cita a lei do divórcio, que é baseada também nesse fundamentalismo, a lei do divórcio no filme, né? Tem também aquelas portas que a pessoa passa por baixo e ela identifica a pessoa, então faz esse controle se a pessoa é casada, se a pessoa não é. Então, se a mulher tá grávida. Exatamente. Então a gente vê que existe essa transformação da realidade, essa transformação do Estado, mas a Joana, como um agente dessa transformação, um agente da linha de frente dessa transformação, você vê que ela ainda atua para modificar ainda mais aquela realidade. Então esse processo ainda ocorre. Então a distopia ainda está para acontecer. A gente está nesse processo distópico. E é interessante também que a Joana, uma coisa muito importante é que ela é uma funcionária pública. Então ela é a voz do Estado. Sim. Não, eu acho que talvez é uma distopia para mim. Primeiro porque eu acho que o filme se vende como uma distopia. Ele tem essa cara de distopia americana, né? Me lembrou bastante ele visualmente com a série 3%, né? Aqui do Brasil também. Tanto que veio depois, né, da série 3%. Se eu não me engano, ela é de 2017, acho que é isso. E ela fez bastante sucesso, né? Provavelmente foi o motivo, talvez, aí do Gabriel Mascaro ter conseguido até mesmo patrocínio, né, em cima desse filme para conseguir lançar ele, apesar de ser um projeto muito independente, né, e além disso ele não é acessível para o público no sentido de que ele toca em assuntos muito contraditórios com a sociedade brasileira em geral, né, mas eu acho que ainda é distópico, mesmo pensando que está nesse processo, porque eu acho que a distopia não significa que esse futuro não pode acontecer, né? Mesmo que ele seja ruim. Porque é o caso desse filme, pra mim, né? Porque basicamente tá falando ali que a gente pode se transformar nesse país totalmente cristão, né? Evangélico, e que eu acredito que seja muito possível, assim, pro Brasil acabar virando uma coisa dessa, sabe? Eu vou deixar isso mais pra pergunta final, mas já tô dando um spoiler aqui que eu acho sim que isso é possível e o filme brinca bastante com isso, né?
É que eu penso, por exemplo, se me falassem há 10 anos atrás que eu estaria vivendo num Brasil presidido pelo Jair Bolsonaro, eu ia falar que é uma distopia já. Agora, vivendo nesse Brasil, eu vejo como um processo distópico, né? Com uma destruição gradual de todas as coisas que eu acredito, até a gente chegar em um ponto que é o ápice de tudo, né? Sim. Que seria a distopia. Então, eu achei... Eu tive alguns problemas com esse filme. Falo pra você. Porque eu achei que seria outra coisa. Realmente, eu achei que teria mais ficção científica. E eu entendo que, na ficção científica, geralmente você segue um personagem dentro daquele mundo, que é o fator humano, que vai fazer você se identificar e se sentir dentro daquele mundo. E a Joana seria isso. Mas a Joana, a situação dela ali... não puxa nenhum limite dentro daquele mundo que a gente poderia ver. Coisas que a gente vê, por exemplo, no Black Mirror, por exemplo. Você pega uma pessoa normal dentro daquele mundo e pega, às vezes, um aparelho ou um tipo de tecnologia e aquilo escala de uma maneira tão rápida que em um episódio aquilo chega num ápice de loucura, sabe? E eu gosto disso na ficção científica. E eu acho que o filme é muito linear e ele não tem, lógico, é um outro tipo de narrativa, né? Não é a narrativa hollywoodiana, a gente sabe que é diferente mesmo quando foge disso. A estrutura é diferente, mas eu senti falta de algo mais acontecer. Então, por exemplo, os elementos de ficção científica ali. A gente tem esse scanner em que as pessoas passam e elas imediatamente falam pra todo mundo se a pessoa é solteira ou casada. Aliás, uma coisa que eu queria perguntar pra vocês notaram algum homem passando na scanner ou era só mulheres? Eu só notei mulheres. Eu não reparei, sinceramente. Porque são duas cenas, né, que tem... O scanner, que é a entrada e saída do cartório, que são duas mulheres que passam, e a cena da loja, que passa primeiro a Joana e depois outra mulher. Então só tem mulheres que passam, eu acho. Aí eu fiquei pensando se ele não explica, e tudo bem não explicar, mas em nenhum momento a nossa protagonista leva esses elementos distópicos, né, que existem no filme, eles atrapalham ela, ou alguma coisa assim, sabe? Então, por exemplo... Um aparelho que você passa, que mulheres passam, então digamos que a gente estabeleceu que são mulheres que passam ali, para dizer se elas são solteiras ou casadas, tem algum problema se a mulher for de uma certa idade, for solteira nesse mundo? Ela vai ser mal vista na sociedade? Vai ser, poderia ser um comentário em relação a isso, porque tem essa pressão para a mulher de se casar, ela tem que ser uma esposa em algum momento. Ou se ela estiver grávida, uma moça passa e ela é grávida e solteira. Entendeu? Vai ter alguma consequência social para essa moça? Ou se ela for uma adolescente, se ela, sei lá, se ela passou ali e, sei lá, se o filho é fruto, sei lá, de um estupro até, ou se, sabe, alguma coisa assim, se em algum momento ela pensa se a protagonista não fosse a Joana, fosse uma menina que pensem até em abortar. Teria consequência, seria uma história muito mais, acho que no limite ali desse mundo, e a gente veria como que isso afetaria a nossa protagonista. No caso da Joana, a gente não vê nem coadjuvantes acontecendo nada disso com eles, e ela é casada e depois demora um bom tempo, porque a gente fica só nesse desejo dela de ter o filho e ela não consegue. E eu olhei o tempo do filme e demora mais ou menos 1 hora, o filme tem 1h40 mais ou menos, demora 1 hora de filme só no desenvolvimento de apresentar o personagem, apresentar o desejo dela, e que ela não consegue isso, sabe? Daí depois que tem a virada e, mais uma vez, a gente sempre dá spoiler aqui, tá, pessoal? E a virada é que ela finalmente engravida. Só que o Divino Amor, que é esse clube... um clube, né, gente? O que, que a gente pode chamar disso? Uma seita. Um grupo religioso, uma seita, em que eles vão lá e parece, assim, todas as falas e rituais deles parecem muito com coisas que a gente vê
pode ver numa igreja evangélica, até o momento em que esses casais, que parece que estão num tipo de uma terapia de casal religioso, eles têm um ritual, digamos assim, em que fazem uma troca de casal ali e viram um clube de swing, o negócio ali, né? E então, quando a Joana fica grávida, ela não tem certeza quem é o pai e ela faz um teste e nesse momento aparece um outro elemento de tecnologia ali mais avançado em que ela pode fazer esse teste de paternidade rapidamente pelo computador. Então, ela pelo feto mesmo, assim, só o scanner que já passou, acho que o feto dela já tá ali, o registro dele, né? Aí ela passa, não é o marido dela, o pai. Não é nenhum dos caras em que ela ficou ali na seita do Divino Amor, né? Então, ela acha que... ela não fala isso com todas as letras, mas a impressão que dá é que ela acha que é do Espírito Santo, alguma coisa assim, que é um milagre. E daí ninguém... Só que tem muito pouco tempo, passou tanto tempo, eu acho, do filme já nisso, que tem muito pouco tempo para desenvolver o conflito, esse conflito dela. Ninguém acredita nela, mas assim... O marido se separa dela, tem uma briga. Depois tem o pastor que fala pra ela ligar pra central de atendimento cristã, é isso? Central de atendimento cristã. E ela é rejeitada por esse pastor também. Ela tenta entrar no Divino Amor, na seita, no clube deles lá, e não pode. É isso, sabe? Eu acho que não teve tempo pra desenvolver. A gente pode até falar sobre o que significa o finalzinho mesmo do filme, mas... Pra mim teve esses problemas e eu achei que não explorou esse mundo. Tem muito boas ideias, mas eu achei que não explorou. E uma coisa que não deixa acessível, e sei lá, pra mim realmente tira a acessibilidade, são cenas muito longas de sexo que tem no meio do filme. E eu acho que toma tempo do filme. Eu não sei, eu acho que, sinceramente, eu já tô falando mal mesmo. Mas assim, eu acho que daria um curto esse filme, sinceramente, porque eu acho que se alonga muito em cenas, tem cenas muito longas que o diretor não corta, e essas, eu não sei se elas são necessárias para entender o conflito da história. Eu acho que só desenvolver, só mostrar que ela trabalha nesse cartório, que ela tenta ajudar esses casais, que ela não consegue engravidar. E depois ela consegue, mas daí ninguém acredita nela. Pra mim, eu acho que 20 minutos dava pra fazer. Não sei. Enfim, eu tive esses problemas com o filme. Eu gosto do filme. Eu concordo com você que tem problema de desenvolvimento, tem problema de montagem. Mas tem outras coisas que, por exemplo, você falou sobre a Joana não interagir com os processos distópicos que ela está vivenciando, mas eu acho que é justamente porque ela já é absorvida por aqueles processos. Ela já como eu disse, agente daquela mudança. Então você vê que ela age assim como um robô daquilo. Ela, inclusive, tem essa imagem sempre muito plena, muito serena, que ela constrói, e você vê que ela é tirada dessa imagem justamente em momentos em que a humanidade dela é provocada, no momento de prazer sexual, no momento em que ela é afrontada no trabalho, ou no momento em que, na frustração dela em não conseguir engravidar, em como isso abala a fé dela. Você vê que ela sai daquela postura plena e serena justamente quando a humanidade dela é puxada para fora da distopia que ela internaliza na vida dela. Da distopia não, daquela realidade que ela internaliza na vida dela. E eu acho que funciona muito bem justamente por causa da performance muito corajosa e intensa da Dira Paz, que consegue... Ela tá muito bem. Que consegue se utilizar como eixo central de tudo aquilo que está acontecendo, mas tem esses pontos de desequilíbrio que ficam muito intensos na performance dela, porque tira ela de tudo que ela acredita. E também quando ela prega, quando ela tá rezando, você sente também essa intensidade toda. Eu achei a performance excelente. Em relação ao próprio Mascaro também, eu acho que vale dizer que ele tá construindo uma identidade muito própria no cinema, né? Eu acho que apesar dos erros desse filme, apesar de eu achar, por exemplo, Boi Neon muito melhor do que Divino Amor, eu acho que ele tá caminhando os passos de ser um grande diretor brasileiro. E me empolga, assim, ver o que ele traz de novo.
Eu acho que esse diretor, para ele é muito importante a estética, né? Sim. E aqui ele faz um trabalho primoroso esteticamente. Inclusive, eu acho que tem umas sacadas desse mundo, né? Que são, assim, incríveis. Por exemplo, o drive-thru de oração. Aquilo lá é, tipo, uma ideia que eu adoraria ter e colocar num roteiro meu. Se um dia eu escrevesse um roteiro... Mas, Rafa, tem. Então, eu vi uma entrevista dele que ele falou que tinha ainda por cima. Tem em São Paulo, Eu não sabia de disso. oração, gente. Mas, ao mesmo tempo, é ótimo saber que ele pesquisou, né, justamente, esses lugares e incorporou pro filme dele, né? Coisa que eu, como brasileiro aqui, não sabia que existia até então, até nessa pesquisa. E, assim... Eu fiquei boba. Eu falei assim, você pede uma oração, uma bênção ou uma batata frita grande? Junto. Você fala, meu Deus. Gente, é muito bom. Olha, o McDonald's já vai se transformar aí no ponto de oração. Abrindo parênteses em relação ao estilo do Mascaro, a estética dele, quem tá ouvindo não vai ver, né? Mas vocês perceberam que eu tô com uma parte mais azulada, uma parte mais avermelhada aqui, pra lembrar o neon do Divino Amor. Adorei! Muito bom pra entrar no clima já. Gente, eu escuto podcasts em que não tem... porque agora tá na moda. O nosso podcast não está na moda porque só tem áudio. Mas eu escuto podcast que é só áudio e o pessoal descreve que, por exemplo, eles estão vestidos como o personagem do filme tal, sabe? Pra entrar no clima e falar. Eu acho sensacional isso. Muito bom, viu, Maurício? Mas eu acho que voltando nessas críticas ao filme, eu acho que eu concordo bastante com a Ellen. Eu sinto que o filme, ele não consegue ir naquele ponto da distopia crítica que ele pretende ser. Eu acho que a crítica é muito sutil, extremamente sutil. Ela deixa pra última cena, basicamente, né? E essa questão da vinda do Salvador, eu acho que devia ser, tipo, melhor pontuada ao longo do filme. Porque a gente ia ficar nessa expectativa, né? Toda hora. Como ficou só pra última cena, pra mim perdeu força, né? E eu acho que dá pra fazer uma comparação com esse filme com o Lagosta, que a gente também tem aqui no podcast. Então, se você não ouviu, vá lá ouvir. Eu lembrei disso também. Né, é a questão do casal, de novo, né? Se você tá fora desse casal, você vai ser colocado de lado. Mas no Lagosta, eu acho que tem toda essa questão de ir contra o sistema, né? Esses personagens estão saindo e você tem um conflito melhor estabelecido. Eu acho que a Joana, como sendo uma pessoa que, na verdade, está fazendo a manutenção desse sistema, ela devia ter pelo menos um antagonista que tá fazendo a coisa errada, sabe? E eu não sinto que ela tem esse antagonismo tão grande, porque ela acaba sendo a própria antagonista, né? Ela meio que se fala, mas então sou eu que estou fora aqui do que eu tô pregando. Eu não acho que ela nem sofre, tipo, internamente tanto, assim. Porque ela... Eu achei que essa vontade dela de ter filho poderia ser algum comentário sobre maternidade compulsória, por exemplo. Sim. Em algum momento. Mas não... Agora, nesse final, ela realmente, daí tem algum... Aliás, uma cena muito boa, vou falar agora, que era a cena da cesariana. Filme nenhum mostra... Quando tem o nascimento de um bebê, a gente já corta para a mulher gritando e respirando, né? E essa é uma cena de uma cesariana, e eu acho muito interessante falar que se esse bebezinho do filme representa o Senhor, alguma coisa assim, vindo pra Terra, ele nasceu de cesariana. É bem interessante, se você for pensar nisso. Mas aí, Mas será no que foi final, real tem aquela cena? Hã? Será que foi real aquela cena ou é maquiagem? Não, é feito. É feito, Parece gente. Imagina, eles real, não iam gente. mostrar. É porque o bebê tava muito real, né? O bebê tava. Pode ser até que o bebê... mas eu acho que dá pra... Eu não sei em qual momento dá pra cortar ali, tirar um boneco e depois quando sair é um bebezinho. Não sei, gente, mas dá pra fazer. Eles fazem esses bonequinhos bebês super reais, assim, já viu? Que parece, você olha e fala, meu Deus, dá até aflição. Esses dias eu vi com uma menininha com uns desses bebês bem realistas, assim, na mão, e ela tava assim, meio que quase que eu fui pra segurar, assim, que ela tava derrubando, e eu falei, não é uma boneca. Meu Deus do céu, eu achei que era de verdade. Mas assim, enfim, dá pra fazer. No final, tem, assim, algumas coisas desse filme que são algumas relações que a gente pode considerar que são metáforas. Então, eu não sei se as flores, por exemplo,
o fato do marido dela lidar com flores funerárias, né? Que tem um negócio de vida e morte ao mesmo tempo, mas a gente pode comentar sobre o que significa as flores. Mas os cachorrinhos, o cachorro dela meio que é uma comparação com ela mesmo, porque literalmente pula o muro pra cruzar com a cachorrinha do vizinho. E daí tem filhotinhos que a vizinha não quer cuidar e falou, toma que é seu. Sim. Ela pega e faz uma coisa absurda, Rafa, que a gente nesse podcast a gente tem que deixar muito claro que nós somos contra. Condenamos. Aqui, condenamos muito fazer isso, que ela pega essa caixa de filhotinhos e abandona na beira da estrada. Na beira da estrada, dona Joana. Não, e com a caixa pra cima ainda. Como é que os cachorrinhos saem de lá? Será que tava pra cima? Tava pra cima. Achei... Ela deixou pra cima, porque pelo menos se soltasse, eles não iam morrer. Ah, de qualquer jeito é ruim, né? Mas de qualquer jeito ia morrer. Ai, gente, você enfim, tem que... coloca no Facebook, gente. Sempre tem alguém, olha, filhotinhos, quem quer adotar, alguma coisa, gente. Leva, em último caso, leva num abrigo, se não tem o que fazer mesmo. Mas não larga, assim, filhotinho não sabe se cuidar. Ai, gente, o gatilho fortíssimo com essa cena. É uma metáfora, eu acho, que pro que acontece com o bebezinho no final. Porque o bebezinho... a última cena dele é muito... Ele parece estar muito abandonado ali, distante da mãe. Ele fala que não tem nome, ou seja, ele não foi... ela que trabalhava em um cartório e às vezes registrava bebês. Ele não foi, o próprio filho dela não foi registrado, porque agora não tinha pai, que ninguém acreditou nela. Então, é que eu acho que a burocracia também faz parte do Divino Amor, como um conjunto de instituições que a Joana confiava tanto, que a Joana vivia para aquelas instituições, e daí quando vem o Messias, quando vem o amor divino, ele nem precisa daquela burocracia, ele nasce sem nome, ele nasce sem registro, sem documento, então ele nega tudo aquilo que ela vivia em fé, que ela tinha como certo, que vinha do céu, na verdade é completamente oposto. Vocês viram mais alguma metáfora? Não? Nossa, tem muitas. É que Ellen, você falou uma coisa do cachorro. Eu acho que a todo momento ele entra nessa questão desse conflito, dessa incoerência em relação ao sexo, que em alguns momentos é tratado como uma coisa extremamente imoral, em outros momentos trazido para dentro dos rituais deles. Então você vê que as mulheres, elas na praia sempre usam roupas que cobrem o corpo dela inteiro. Quando o cachorro pula o muro para cruzar com a cadela, ela já vai correndo para impedir a cruza. E é muito interessante também quando ela entra para o Divino Amor, que ele pede a certidão de casamento para impedir que pessoas não casadas façam sexo, mas na verdade eles nem vão estar fazendo sexo com os eventuais parceiros, assim, com outras pessoas. Então, na verdade, ele vai colocando várias inconsistências de como a palavra sagrada é utilizada por essas instituições. E de quantos malabarismos eles têm que fazer para superar as próprias contradições que eles mesmos causam em cima das coisas. Não, é verdade, tipo, tem uma chamada da hipocrisia ali, né? Sim. A gente vê que todo esse tabu que tem em volta do sexo, que não se fala, né? Aqui no Brasil, principalmente, tem uma exploração muito grande, bom, em todos os lugares, né? Se vende sexo muito facilmente, nas propagandas, em todos os lugares, nos filmes e tal, mas não se fala abertamente. Sim. E eu acho que tem esse problema, essa hipocrisia, que às vezes tem sempre tiveram de pessoas religiosas que acontecem coisas muito, muito ruins por trás das cortinas ali, né? Só que como não é falado, tá tudo bem, sabe? Sim. Como se isso deixasse tudo bem. E o que isso leva, né? Esse tipo de tabu e de não se fala sobre sexo, não se fala sobre o assunto, pode trazer problemas, pode encaminhar problemas muito graves, como a gente não fala sobre consentimento, sabe? A gente não... Então,
A gente não fala com crianças e fala assim, ai, tá ensinando as crianças a transar, é isso e aquilo. Eu falo assim, não, aí você vai ver quais eram os projetos realmente, era completamente próprio para cada idade, estudado com psicólogos, tudo certinho para ensinar. Para crianças pequenininhas, o máximo olha, ninguém, era até com tinha uma educadora mostrando, que ela mostra com bonequinhos até, mostrando, olha, ninguém toca em mim a não ser que eu deixe, sabe? E isso é ensinar o quê? Consentimento para a criança, é ensinar a criança a identificar, infelizmente, porque elas têm que saber, identificar possíveis predadores, para poder contar, entendeu? Para poder contar para adultos que vão poder proteger elas. Então, esses eram ferramentas que a gente pode ensinar para as crianças, e era só isso. Era só isso. A musiquinha dela ensinava isso. Olha, ninguém, né? Aqui ninguém pode tocar. Tem até coisinhas assim que não tem nada sexual, mas eu vejo algumas professoras estavam fazendo isso, acho que até nos Estados Unidos elas estavam fazendo isso, que é um cartaz com desenhinhos para a criança entrar na classe e escolher como que ela quer ser cumprimentada. Então ela escolhe assim, se ela quer um aperto de mão, ela aponta para o aperto de mão, a professora dá um aperto de mão. Se ela quer um abraço, ela aperta para o abraço. Se ela não quer ser tocada, ela aperta na dancinha. Aí ela faz uma dancinha e entra na classe. Então ela cumprimenta a professora da maneira que ela quiser, entendeu? E isso são ferramentas educacionais que ensinam consentimento. Só que se falou disso, não tem diálogo, não tem nada. Já falou, nossa, mamadeira, como aquele negócio da mamadeira de piroca famosa lá, que acabou aparecendo nos WhatsApps da vida e influenciando eleições e tudo isso. Mas é absurdo, não? Já estão como se estivesse ensinando coisas absurdas para criança, mostrando filme pornô para criança, sabe? Quando ninguém quer ouvir, sabe? Sim. O que realmente é feito. E mais para frente, para adolescentes, a gente tem que realmente ensinar coisas como consentimento, como DSTs, como prevenir gravidez, e falar também sobre sentimentos até, por que não? Sabe, a gente é muito agora, frescura, como se sentimento fosse frescura. Gente, empatia e sentimentos são ferramentas da nossa evolução que foram muito importantes para a humanidade. Então a gente precisa desenvolver isso nos nossos jovens. Que é para evitar o quê? Que quando você não fala, tudo é proibido, tudo, sabe? Nossa, é um tabu, tudo é isso e aquilo. Ele engatilha muitos outros problemas, como pedofilia, como estupro, como pessoas que têm problemas psicológicos gravíssimos, porque por coisas assim completamente normais, sabe? E que elas acham que tem alguma coisa errada com elas e não sei o que lá. Então tudo isso, se fosse falado, tudo seria tão melhor, tão mais calmo e evitaria tanto trauma, gente, tantas coisas. Então eu acho que essa hipocrisia de as mulheres não pode nem usar biquíni na praia porque não sei o que lá, imagine, né? Porque tem aquela fala de os homens vão ver e vai distrair eles, porque é culpa dela, porque ela não sei o que. E só que por trás de quatro paredes aí eles podem sair com outros casais e não sei o que lá, né? E é o que acontece muito. Então a gente sabe que em ambientes religiosos de várias religiões, a gente vai falar, mas principalmente das dominantes, que são cristãs, como tem uma estrutura de poder, tem algumas pessoas, por exemplo, padres têm poder, pastores têm poder, muitos deles utilizam isso para abusar de pessoas, de crianças às vezes, entendeu? Por quê? Porque não se fala, porque é proibido. Sim. E não se fala que a sexualidade é uma parte normal da vida humana. E se fosse tratado dessa maneira, e não como essa coisa horrível, ela não se tornaria uma coisa horrível. Essa supressão do debate sobre sexo e educação sexual é uma das partes desse processo distópico do Divino Amor que já é muito evidente pra gente desde muitos anos atrás. A gente já tá vivendo esse processo distópico que ele descreve em Divino Amor. Inclusive tendo
uma parcela dos nossos representantes parlamentares denominadamente agindo conforme entendimentos religiosos, agindo conforme interesses religiosos e outorgando esses pensamentos, essa espiritualidade para todas as pessoas. Essas leis espirituais para todas as pessoas. Eu acho que o interessante dessa hipocrisia que vocês falaram é que justamente essa parte do sexo ser aceito, né, e tudo mais, eu acho que é um bom jeito de colocar aí a hipocrisia da religião, né, e outra questão que também eu acho que talvez seja um ponto também de hipocrisia aí desses conservadores, é importar equipamento da Ásia, né? Eu tô achando que aquele negócio é da China, tá? Eu acho que é da China aquele negócio. É verdade. E outra questão também é o azul e o rosa, né? Porque depois que aquele cara sai do exame do sêmen, né? Eu acho, ela tá usando uma camisa azul e ele está usando uma camisa rosa. Olha, contrariando a Damares, viu? Não estão seguindo certinho. Então, acho isso pontos muito, muito interessantes de demonstrar mais hipocrisia. Mas, de novo, eu acho que ainda faltou mais desse filme, sabe? Pra virar uma distopia com uma crítica bem mais forte. Eu acho que ficou muito linear, igual a Ellen falou mesmo. Eu acho que é meio duas coisas assim, sabe, Maurício? Que a gente ficou... o Rafa, a gente pensa em umas coisas meio parecidas. A primeira é que, assim, a ficção científica, geralmente, ela extrapola. Então, eu senti falta do extrapolar. Mas a segunda é que a gente é muito fã aqui do didatismo. Sim. Né, Rafa? A gente gosta de um didatismo, que é uma coisa que eu sei que críticos de cinema odeiam. Porque talvez ele interfere na expressão artística do que tá sendo feito. Mas, assim, eu sou muito fã. Pra mim, olha, você falou, tá vendo? Olha, tá explicando certinho ali, gente. Porque eu acho que é necessário, sabe? Mas, enfim, é válido também, porque é um outro tipo de expressão, né? Não, até porque esse filme seria interessante, né? Se chegasse, por exemplo, acessivelmente à classe média e a classes mais baixas, né? Eu acho que colocaria uma discussão, principalmente porque a gente sabe que o impacto das religiões evangélicas em cima da população pobre é enorme, na verdade, assim, é massivo, entendeu? Eles usam isso como uma forma de controle mesmo dessa população e usam ele justamente como massa de manobra aí para política, né? Porque hoje em dia a gente tem, então, esse tanto de pessoas evangélicas, né, de pastores, principalmente, querendo seu lugar ali na política, mesmo que a quantidade de pessoas representantes, aliás, né, deputados, senadores, enfim, da bancada evangélica, já está sendo muito maior do que a quantidade que existe na sociedade brasileira, ou seja, eles estão tendo uma representação superior, sabe, maior do que a realidade. Então isso é uma coisa a se ver, porque se a gente vai deixar essa religião participar da política, porque a gente não vai deixar as outras, né? Por exemplo, religiões de matrizes africanas não são colocadas em discussão, né? Se é pra gente, então, ter essa abertura a uma religião, que sejam para todas também. Mas, na verdade, esse não é o objetivo de, principalmente, pessoas como o Bispo Edir Macedo, né? Que basicamente foi a pessoa aí que se introduziu na política e trouxe muitas pessoas juntos, né? Através aí da Universal. E, assim, aparentemente, pelo que eu pesquisei, só está crescendo o número da bancada evangélica e principalmente de pessoas do neopentecostalismo. Acho que é assim que fala, é uma palavra muito difícil, mas basicamente é da Igreja Universal, vamos traduzir assim. Eu sei que é uma igreja do neopentecostal, mas tá crescendo bastante. E ele tá trazendo justamente essas questões dele, né? E ele já foi muito esperto, sinceramente, quando lá na década de 80, eles já aproveitaram, né, o avanço, por exemplo, da televisão, e a primeira coisa que ele faz é comprar a TV Record, que estava falindo, e ele consegue uma abertura aí de mídia para justamente comunicar com esses espaços e essas pessoas que não têm condição de chegar nesses lugares que são igreja e ter acesso a essa palavra de Deus, né, entre aspas, que ele passa. E aí você consegue totalmente manipular justamente nessas comunidades que a política pública não funciona, né, porque político não chega lá, político não se preocupa com lá. Então quem está preocupado com eles? A Universal. E aí é claro que eles vão se doar, né, ter essa força religiosa. Eu acho que por isso que, de novo, assim, eu acho que eu reforço para todos os sobreviventes que estão ouvindo, não vamos
colocar essas pessoas, principalmente classes mais baixas, como vilãs da história, tá? Elas são praticamente dominadas, sabe? Controladas por essas pessoas ruins. E a questão não é a religião. Porque se a religião vivesse assim sozinha, tranquilo, cada um tem sua crença. A questão é as pessoas que estão por trás. Pessoas como o Edir Macedo, R.R. Soares, Valdomiro, Marcelo Crivella, que foi prefeito do Rio de Janeiro e senador em 2002, que cresceram tudo com essa questão da religião, e a gente precisa urgentemente saber reconhecer essas pessoas e acolher essas pessoas da classe baixa e entender o ponto delas da crença e tudo mais, pra gente justamente conseguir esse ato revolucionário que eu acho que eu e a Ellen a gente fala tanto aqui, de unir as pessoas pra justamente ter um governo melhor, um governo mais justo, um governo mais comunista. Esses fundamentalistas, para mim, nada mais é do que uma expressão do poder econômico, porque bancada evangélica, bancada da bala, bancada do boi, são, na verdade, formas de capitanear votos, mas não há diferença. É o mesmo projeto político, é o mesmo projeto de poder. Um deputado da bancada evangélica muito dificilmente vai votar diferente de um deputado da bancada da bala. São só formas de capitanear pautas. Assim como eu vejo muitos partidos de direita, até de extrema direita, lançando candidatos LGBTs para captar esses votos LGBTs e eleger um deputado ultraconservador que vai atuar diretamente contra a nossa comunidade. Porque é assim que funciona uma eleição proporcional, gente. O mais votado, o segundo mais votado do partido que vão. Então, os votos que você deu para aquele candidato LGBT não só vão valer para eleger uma pessoa que vai atuar contra você. Sim. Isso vale também para gente que se utiliza da pauta ambiental, pauta de animais, pauta de mulheres, pauta de negritude. É o que mais tem, gente. Principalmente animais. Pode observar. Vocês conseguem bastante votos, né? Mas às vezes também acontece de eles pegarem pessoas de direitas, mesmo que sejam de um grupo minoritário, para defender basicamente o contrário do que a luta daquele grupo minoritário tá fazendo, né? É a questão da representatividade vazia, né, também. Tem essa questão, né, do identitarismo vazio, que só tá ali para ser imagem, e não justamente fazer a modificação nesses grupos que realmente precisam de mudança. O problema do identitarismo é que ele separa as lutas uma da outra, né? Como se ser LGBT e ser pobre, trabalhador, fossem coisas que se separam, mas na verdade são coisas que são inseparáveis, gente. Uma pessoa que diz me defender como LGBT, mas retira os meus direitos como trabalhador, mas retira os meus direitos previdenciários, tá me defendendo como? Sim. Exatamente o que o liberalismo fala, né? É liberdade pra todo mundo ser quem você é, até você pagar, né? Tudo. Rafa, vamos pra nossa pergunta final, então? E agora, filme? Vamos pra nossa pergunta final, que é: Divino Amor, aconteceria esse apocalipse? Aqui é um efeito sonoro, tá? A gente não é tão doido assim ainda. Daqui a pouco, né? É pra mim a pergunta? Pode responder, pode começar. Você acha que aconteceria a distopia de Divino Amor? Eu acho que, de certa forma, alguns aspectos já estão acontecendo, já acontecem há muito tempo, né? O que não fica evidente no Divino Amor é a perspectiva do Gabriel Mascaro em relação a esse futuro, né? Porque ele termina tudo lá com o nascimento do Messias, só que é claro que isso é uma metáfora. Agora, a gente não sabe uma metáfora para quê, a gente não sabe se isso é uma redenção pessoal para aquela personagem ou se ele acredita em algum tipo de salvação pra gente. Mas fica vago, né? Porque que salvação é essa? Que a gente entendeu que o Messias é uma metáfora, mas uma metáfora para quê? Então a gente não sabe se o Gabriel Mascaro acredita que a gente pode se livrar dessa ou não. Mas a gente sabe que ele acredita que a gente vai chegar naquele ponto. E eu acho que eu tô com ele, porque muitas daquelas coisas a gente já consegue ver hoje, né? Eu concordo super com você. Porque essa última frase que você falou, eu acho que define o filme inteiro, porque é basicamente o que vai acontecer, eu acredito muito, que é justamente essas religiões neopentecostais tomando conta aí
do nosso governo, porque na verdade já é o planejamento deles, né? Eu até tô falando bastante de Bispo de Macedo, mas é difícil não falar dele, porque ele até lançou um livro, se não me engano, em 2008, eu acho, sobre como ele quer controlar o poder, sabe? Era basicamente uma coisa dessa, sabe? E teve um sociólogo, pesquisando aqui, o Ricardo Mariano, que ele falou assim: as igrejas pentecostais e neopentecostais consideram estratégico ocupar posições de mando na nação, dentre elas as de natureza política, para assegurar seus interesses institucionais e sua liberdade religiosa, estender sua influência e seu poder político, defender seus valores morais e sua visão de mundo. Ou seja, eles são aquele típico de pessoas que são super privilegiadas e acham que não são e querem mais privilégios. Mas, além disso, eles querem acabar com todos os movimentos minoritários. Principalmente o feminismo, né? Com essa questão do aborto, por exemplo, que eles, meu Deus, eles ficam loucos com isso. Os LGBTs, né? Com certeza, totalmente querem apagar. E até mesmo os direitos humanos, né? Com a questão de matar pessoas e tudo mais. Então, eu fico muito triste que, infelizmente, eu acredito que essa distopia de Divino Amor vai acontecer. Espero que não, ainda dá tempo, a gente aí tem 6 anos, tá, pra fazer isso de uma outra maneira, então vamos se ajuntar, enfim, votar melhor, talvez, e se não der certo de votar melhor, vamos fazer a revolução, é isso. Eu acho que independente do Bolsonaro, a gente ainda corre muito risco, porque a principal porta de entrada deles é pelo Legislativo, né? E no Legislativo eles já se propagaram de uma forma absurda. Agora eles conseguiram o Bolsonaro aí, então eles estão no comando do Executivo também, e através do Bolsonaro eles vão se perpetrando no Judiciário. Ele mesmo já falou que o próximo ministro que ele indicar vai ser terrivelmente evangélico, né? E lembrando aí, pessoal, que quando a gente fala que vão ser evangélicos e tal, talvez as pessoas falam, mas o que tem de mais? Eles estão defendendo a família. Ele tá defendendo a família dele, tá, pessoal? Eles só defendem a própria família, eles não estão defendendo a sua, principalmente a família de pessoas pobres. Não estão sendo defendidas. Vai dar uma olhada sobre como eles estão votando. E também lembrar que a maior parte da bancada evangélica hoje em dia, ela está sofrendo por processos, a grande maioria deles, todos eles têm algum processo por coisas gravíssimas, tem coisas como peculato, sonegação de impostos e até formação de quadrilha, tá, pessoal? Então, não e são homicídio, pessoas... Flor de Lis. Pois é. Então tem do mais, né, do mais leve até o absurdo. Então não são pessoas do bem, são pessoas que estão utilizando do poder que, como o Rafa falou, acaba aparecendo de uma maneira maior em países mais pobres. Então os dados contam isso pra gente, a gente não tá inventando isso. Os países mais pobres são aqueles que são mais religiosos e tem um motivo, não é porque a gente tá falando contra a religião aqui, exatamente. É porque o motivo é porque é mais fácil de controlar essas pessoas, porque os pobres são a maioria. E se eles não controlam, as pessoas ficam insatisfeitas e elas começam a pensar. E quando as pessoas começam a pensar, elas começam a ver quem realmente está causando todo o sofrimento para a população. E os seus interesses, às vezes, não são os mais óbvios. Às vezes é preciso olhar para várias perspectivas para entender as várias questões e efeitos colaterais daquela decisão, porque às vezes a gente acha que uma coisa vai beneficiar a gente vai estar dando um grande tiro no pé. Então a gente não pode acreditar em uma narrativa. A gente tem que entender como um todo. A gente precisa de uma perspectiva mais ampla. Exato. Agora, quanto a se Divino Amor vai acontecer, gente, como vocês disseram, né? Já tem muita coisa acontecendo, tem o drive-thru de oração aí, você pede aí, você pede uma coca grande e uma oração, tá tudo certo, entendeu? Eu acho que agora tem uma coisa, uma tecnologia que eu não gostei nesse filme, que não tem nesse filme, que eu tinha no lugar onde eu trabalhava, que era pra você fazer uma flor ficar azul. Que, poxa vida, o cara queria uma flor, ele falou assim, não dá, a flor azul ele achou feio, né? Aí ela falou, eu acho bonito flor azul. Aí quando ela se separou do cara, ela pega e coloca ali com um corante, a flor com um corante na água,
para daí o caule puxar, e daí tem algumas pétalas, algumas partes da flor que fica azul, mas não fica completamente azul. Sabe como faz como uma flor fica azul, pessoal? Eu já trabalhei em floricultura, eu sei, a gente fazia isso porque a gente fazia festa de 15 anos, e daí tem gente que quer flor azul e tudo, não adianta. Tem um spray pra flor. Olha, a rainha da Alice no País das Maravilhas ia gostar disso. Tem um spray que é só pra isso, pra flor, ele é sintético e tal, mas você passa ali na flor e fica inteirinho. A gente pegou um monte de lisianto uma vez para fazer uma festa de casamento, que ela queria tudo azul. A flor era a cor favorita da noiva. A gente pegou, a gente parecia as cartinhas de baralho do Alice no País das Maravilhas, entendeu? Só pintando, pinte de azul, e a gente pintou tudo. E é isso, gente. Eu acho que a tecnologia da floricultura que eu trabalhei que não chegou em Divino Amor. Tá. Mas é isso. E vocês, pessoal? Você quer falar mais alguma coisa? Gente, eu gostei de conversar com vocês, foi muito legal. O filme me deixou esperando pelo que mais o Mascaro vai trazer pra gente, porque eu achei ele um diretor muito promissor. Você assistiu todos os filmes dele? Ele tem algum além do Boi Neon e do Divino Amor? Ele tem o Ventos de Agosto, acho que é isso, o Domésticas, acho que ele tem um outro documentário que ele estreou, KLF... Esses são longas? São todos longas, eu acho, se eu não me engano. São todos longas. É porque o Boi Neon e o Divino Amor, eles têm muita... esteticamente, eles conversam muito entre si, né? Sim. Pra trazer certas discussões um pouco mais obscuras, eu acho que também é uma coisa que eu espero dele nos próximos trabalhos. Tanto essa questão estética, quanto esse toque em questões obscuras, mesmo com um deslize ou outro no desenvolvimento, na montagem, quem sabe, mas eu acho que vale a pena esperar pelo que ele vai trazer. Eu acho que o Brasil hoje tem diretores sensacionais, e ele tá na minha lista, assim, dos que eu mais boto fé. E até porque, quando a gente fala em projeção externa do nosso cinema, eu acho que ele é um nome muito importante, porque ele é um nome que chega que conversa com outras culturas além da nossa, que chega em Sundance, chega em festivais internacionais, que é uma coisa que a maioria dos nossos não consegue, né? Então, é uma coisa que é uma vantagem dele que merece ser aproveitada. Nosso cinema de Pernambuco tá com tudo aqui no Brasil, né? Muito bonito, tá crescendo demais. Também tivemos o Kleber Mendonça, que a gente já fez filme dele aqui. Então, assim, é um cinema muito em crescente. Na verdade, a gente também fez um curta aqui, né? Também, Os Últimos Românticos do Fim do Mundo, que também é de Recife. Gente, é incrível. Eu acho que é um cinema que tá crescendo bastante e espero muito aí que consigam finalmente trazer o Oscar de melhor filme internacional aqui pro Brasil, porque isso eu estou torcendo até hoje e não tá dando certo. Mais, se Bacurau fosse lançado esse ano, eu acho que ganharia o Oscar. Ganharia, porque até o Obama falou bem, que o pessoal adora o Obama lá, né? Não é possível. E não tem nenhum outro filme, né, que seja muito bom internacional esse ano. Tem Então, não tem nenhum tão bem falado, da Dinamarca, né? Só que eu achei... Vocês têm que assistir o da Guatemala. Muito bom. La Llorona. Eu assisti esse. Esse é muito bom mesmo. É bem legal esse. Inclusive tem uma outra coisa distópica nele. Eu falei pra Ellen. É verdade. A gente, se tiver coisa distópica, a gente dá um jeito. A gente dá um jeito de trazer depois pro podcast. Tem que trazer você de novo aqui, Maurício, pra falar quando a gente fala, porque às vezes a gente faz episódios à parte, né, pessoal? Vocês têm que ouvir também, que são os confessionários, que a gente fala de filmes fora dessa temática de distopia e pós-apocalipse, e a gente fala sobre as premiações, sobre o que a gente quiser falar. Então, quando a gente for falar sobre algumas premiações, algumas coisas, a gente pode trazer você de novo aqui. Gente, por favor, pra comentar, eu ia adorar falar sobre filmes do ano, premiações. Inclusive, amanhã sai de casa o Globo de Ouro, vou estar de olho. Se alguém quiser comentar, pode me chamar lá no blog que eu comento sobre. Sim. A gente tá gravando isso antes, viu, pessoal? Mas a gente tá gravando isso bem antes. Daí, quando você do futuro que estiver escutando, já saiu o Globo de Ouro. E o a gente também. já também...
segue também. E a gente já... O Maurício já vai ter comentado, provavelmente, no blog dele, certo? Vou então, tentar, aí você dá tentar. uma olhada lá, porque ele vai comentar. E o Globo de Ouro, a gente também vai fazer o nosso comentário aqui. O Rafa vai fazer o comentário dele aqui. A gente e daí já você fez, pode né? também ver o nosso Se vocês estão vendo no episódio. futuro. No futuro a gente já fez. Ou seja, tudo uma bagunça isso daí. Pessoal, e vocês? Vocês estão torcendo para algum filme brasileiro tá no Oscar, em algum momento ganhar um Oscar? Que Parasita ganhou, então tem uma esperança aí pra gente, quem sabe? Quem, inclusive, puder prestigiar o filme desse ano, o Babenco, Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer Que Parou, da Bárbara Paz. Eu sei que ele... Eu acho que ele tava no MUBI por um tempo, não sei se ainda tá. Olha. Não sei se tá em cartaz em algum lugar. Acredito que se chegar na pré-lista ou se for indicado, provavelmente ele deve ir para os cinemas ou voltar aos cinemas. Então vamos dar essa força. A Bárbara Paz, inclusive, tá arrecadando dinheiro para a campanha do filme. E é isso, gente. Vamos ajudar. Porque Oscar é dinheiro, infelizmente. Tem que ter campanha. É complicado. Por isso que a gente não chega lá. Mas enfim, a gente tá torcendo. E se vocês quiserem ver mais filme brasileiro aqui, vocês podem falar pra gente nas nossas redes sociais, @depoisdia no Instagram e no Twitter, /depoisdia no Facebook, Um Dia Depois do Fim do Mundo no YouTube. Maurício, muito obrigada por ter participado com a gente, por ter falado de filme brasileiro. É muito legal de a gente tem que trazer esses filmes mais aqui, né? A gente tem tentado, né, Rafa? Eu gostei muito, gente. Foi bem legal. Eu vou, inclusive, acompanhar assiduamente, que eu só tinha assistido alguns episódios, eu confesso, mas eu acompanho assiduamente, pois gostei muito. E espero ver filmes brasileiros, e espero também ver filmes recentes, filmes recém-lançados. Maurício, você quer deixar o seu blog, suas redes sociais, não sei? O endereço do meu blog é 1001filmes.com. E é isso, gente. Se alguém quiser seguir no Twitter, é Maurício Gonzale. É isso. Com Z, hein? Gonzale. Os links do Maurício vão estar na descrição do episódio, tá, pessoal? Pessoal, muito obrigado por escutar até agora. Se você quiser, siga a minha dica se você quiser uma flor azul, tá? Dicas aí de floricultura, se você ficou atento. Ellen Bunker 002, câmbio desligo. Gente, muito obrigado por escutarem até aqui. Eu quero agradecer demais o Maurício por ter aceitado esse convite. E peço que vocês não caiam em conversa de coach de ajuda da neopentecostal, tá? Por favor. Rafael, Bunker 03, câmbio, desligo. Tchau. Deixa eu ver.